Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar mais uma aula que tem por tema a verdadeira adoração, a nossa lição de número 3, dia 20 de abril de 2025. O nosso textuário diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo de número 24. Vamos para a nossa introdução, sempre lembrando aos senhores que a gente vai trabalhar com aquilo que está no texto da lição. O texto da lição é o título da lição e não o conteúdo da lição. Claro que exclusivamente a gente não tem tempo aqui para detalhar todas as premissas necessárias para expor o conteúdo. Pois bem, produção, né? A pessoa de Deus e os seus atributos equivale quem ele é. Então, os atributos de Deus nós qualificamos aqui como sendo a mesma coisa. Deus é os seus atributos são Deus ou são exclusividade de Deus. Todos os atributos de Deus é Deus, representando sua essência. Aí a gente precisa observar, os atributos de Deus representam a sua essência, quem ele é e qualifica o que e como ele pode fazer as coisas. Então, os atributos que vão dar a Deus a total liberdade e capacidade para agir no meio do seu povo. Então, quando a Bíblia fala que Deus é Espírito, a gente precisa compreender de uma forma mais qualificada. Então, Espírito, a palavra Espírito, pneuma, e adoradores, que vai ter relação com aquilo que vai se prestar, que a palavra adoradores é pros, kunestai, pros, kunetai. Tá? É uma palavra um pouquinho difícil para se falar, mas é essa mesmo, pros, kunetai. Pros, kunetai. Então ela tem, essa palavra adoradores, ela tem relação com gestual, ou seja, o comportamento que as pessoas vão ter em relação àquilo que ela vai reverenciar. Então, o significado de adoração é manifestação. A manifestação de adoração é beijar a mão de alguém em sinal de reverência. E ainda a gente pode acrescentar que é cair de joelho e tocar o chão, com uma testa, como expressão de profunda reverência. Então, isso é proskuneo. Por que as palavras aparecem de forma diferente? Porque uma está no indicativo singular e outra está debaixo de uma outra inclinação. Então, proskuneo fica mais fácil para falar, né? Que é a palavra adoração, referente à reverência. Proskuneo. Ok? Então, a palavra adoração tem esse sentido, de prestar reverência, de beijar, abraçar algo que é público, pode ser em particular, mas é dessa forma. Então, como atesta a expressão de profunda reverência, né? É isso que vai significar. Jesus vai pegar essa palavra, isso lá em João capítulo 4, 24, 20 em diante. Jesus vai classificar os tipos de adoração e o seu comportamento. Nós não vamos a priori aqui trabalhar objetivamente, mas implicitamente a gente vai trabalhar com isso. Com dois tipos de adoração, tá? Uma adoração a Deus, uma adoração ao homem. Uma reverência a Deus, uma reverência ao homem. E essa reverência ao homem, ela está intrínseca, não só a pessoa que está longe ou distante de mim, a outra pessoa, mas pode também ser uma adoração de exclusividade a meu próprio eu. Ok? Então, Jesus classifica os tipos de adoração e o seu comportamento. Claro que o termo adoração a gente já sabe que é utilizar desta forma, beijar, referenciar e ter profunda afeição por uma pessoa. Primeiro ponto, adorando o que não sabe. Eu estou me baseando pelo texto bíblico, ao qual está escrito a perícope, que Jesus falou para aquela mulher que eles adoravam aqueles que eles não sabiam. E infelizmente nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos tendo comportamentos de adoração e atos que expressam que a gente não sabe a quem a gente está adorando. Porque quando a gente sabe quem está adorando, o nosso comportamento deve mudar e ser diferente daquilo que a gente faz. Então vamos para a leitura do versículo qual Jesus deixou. Vós adorais o que não sabeis. João capítulo 4, versículo número 22. Adorar o que não se sabe. Então, na verdade, ali
a palavra sabeis ali, ou saber, está querendo conotar a questão, a palavra gnóstico que aparece, é a conotação de a pessoa não conhecer. E a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Testamento, a palavra conhecer, ele é dada como cunho de relacionamento, ok? Então é isso que Jesus está querendo dizer. Não se relaciona. Vamos lá. Deixa eu só lembrar uma coisa, falar uma coisa que eu lembrei e eu preciso falar sobre isso. Jesus falou assim, em meu nome profetizamos, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Você conhece bem a passagem? Mateus capítulo 7, 21, 22. E aí o versículo vai informar o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, há pessoas que estão prestando serviço dentro da casa de Deus, estão prestando adoração à casa de Deus, estão cuidando do altar da casa de Deus, mas Deus não conhece porque não tem relação íntima, profunda, aproximada com Ele. E isso anula, aniquila, desfaz, extirpa qualquer tipo de relacionamento entre Deus e essa pessoa. Então, há pessoas que estão adorando, mas não sabem a quem está adorando. Porque o Deus a quem a gente adora, e quando a gente sabe que está adorando, Ele é um Deus relacional. Okay? Hoje estão fazendo coisas mais por demonstração que por uma verdadeira adoração. A gente já citou isso aqui. Isso demonstra que somos no campo da adoração. Isso demonstra que somos no campo da adoração. Por exemplo, eu não sei quem estou adorando. Então isso demonstra quem eu sou. Uma pessoa displicente, uma pessoa irresponsável, uma pessoa descompromissada. E eu não estou falando de cunho eclesiástico, de cunho dentro da igreja. As pessoas às vezes estão preocupadas de irem em todos os cultos, e eu não estou falando contra isso, porque os nossos líderes, os nossos pastores, nós queremos e precisamos que as pessoas vá a todos os cultos. Mas alegrei-me quando me disseram, vão à casa do Senhor. Tem que haver prazer, tem que saber a quem você está adorando, o que você está levando para Deus. Se Deus realmente está recebendo aquilo que você está prestando. Então isso demonstra quem somos no campo da adoração e como estamos adorando. A consciência do adorador precisa estar intacta para o uso da adoração. Ele precisa estar exclusivamente separado para que ele possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu coloquei aqui 1 Reis capítulo 18, 21, quando Elias fala que não deveis cochear em dois pensamentos. Infelizmente, há pessoas que, por não conhecerem a Deus, eu teria outras referências para colocar aqui, mas por não conhecerem a Deus, eles cochiam em dois pensamentos. Acham que Deus, ele divide a glória dele com alguém. E Deus não faz isso. Intervenções de qualquer tipo de qualquer tipo pode alterar a sua adoração. Qualquer elemento, qualquer faísca, qualquer coisa que entre no meio, entre eu e Deus, você e Deus, vai alterar a sua adoração. Aí eu coloquei aqui Mateus capítulo 6, 24, que a Bíblia exclusivamente vai nos dizer que não devemos adorar a dois senhores. Mateus 6, 24, depois você lê. A deficiência aponta que não sabemos a quem estamos adorando. Isso é deficiência. Quando eu adoro a dois senhores, quando eu presto um serviço deficiente, quando eu presto um serviço desqualificado, automaticamente eu estou desconhecendo aquele que eu estou adorando. Porque o Deus a quem eu adoro, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Paulo falou de um altar dedicado ao Deus desconhecido, ou a gente, na tradução, pode apontar o Deus esquecido. Tá? A palavra para desconhecido é o agnosto. Eles estavam adorando, tá? A palavra é eusebeio, estavam adorando, reverenciando a quem não tinha relacionamento. Eles simplesmente pegavam, iam lá, apresentavam a oferta, apresentavam aquilo que tinha que fazer, mas eles não procuravam conhecer quem é aquele Deus, como que aquele Deus pensava, como que aquele Deus agia, como que aquele Deus se comportava, nada disso. E há pessoas que vão para o culto, voltam para suas casas, não peguem a Bíblia para ler, não assistem um vídeo de estudo, não assistem um vídeo de pregação, mas ocupa todo o seu tempo, todo o seu dia com atividades que não vão lhe acrescentar nada.
Então, assim, o relacionamento deles ele estava completamente defasado por causa dessa questão. Eles agiam com reverência ao altar, mas não conheciam o Deus do altar. Atos capítulo 17, versículo 23. Tem gente no templo que não conhece ao Deus do templo. Ok? Tem gente no templo que não conhece o Deus do templo. Deixa eu só citar aqui, deixar como referência, versículo base. João capítulo 7, 28, João 8, 19 e 27. Você lê esses 3 versículos seguidos para você compreender. Okay? Jesus estava falando do que o povo não o conhecia e também não conhecia o seu Pai. Mas iam para o culto, para a sinagoga, para o templo, para prestar adoração ali. Isso sistematicamente, obrigatoriamente, sem ter relacionamento com aquele que era o merecedor, o receptáculo do culto e da adoração. Olha como a gente está defasado. E se a gente fica toda hora aplicando no dia de hoje, a gente vai observar o quanto está ruins os nossos cultos, como está ruim as nossas igrejas, que nós estamos levando pessoas mecânicas para servir a Deus e adorar a Deus. Nós temos pastores que dirigem os seus cultos da mecanidade da direção, sem uma inspiração divina, sem a devida liberdade do Espírito, que a Bíblia fala onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aí eu pergunto a você aqui nesta ocasião, será que o Espírito do Senhor está em nosso meio? Será que o Espírito do Senhor tem tomado a devida liberdade para agir, para falar, para se comunicar conosco da forma que Ele quer se comunicar? Será que o adorador, quando leva a sua oferta para Deus, ele está levando uma oferta sabendo que o Deus a qual ele está levando a oferta é um Deus que é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Elion, aquele que é o Altíssimo, é o Deus que tudo vê, mas também que recompensa aquilo que as pessoas fazem em adoração a Ele com sinceridade, temor e tremor. Então, se um culto, ele é mecânico e a presença de Deus, ela fica distante, ela fica colocada a lado, os homens dão oportunidade por dar, o culto é dirigido segundo aquilo que eu penso, o culto é dirigido segundo aquilo que eu quero. Será que Deus está aí? Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 14, a gente cita aqui várias vezes, versículo 26, o culto tem que ser prestado de uma forma espiritual, não leva cânticos espirituais. Cadê a espiritualidade em prestar o culto a Deus? A adoração verdadeira não é uma adoração mecânica, não é uma adoração que vai simplesmente ter o símbolo da liturgia, mas não tem o símbolo do Espírito Santo. Receba aí, adore a Deus. Símbolo do Espírito Santo. Precisamos disso, porque sem o símbolo do Espírito Santo as coisas não podem funcionar. Essa turma que não conhece a Deus tem foco, ou seja, eles não sabem que tem que ir para Jerusalém. Eles precisam adorar, eles sabem que precisam adorar. Mas a questão, precisar adorar e adorar valida o meu modo de adoração? Não. O que vai validar meu modo, precisar adorar e saber adorar, que eu tenho que adorar, é o comportamento que eu tenho dentro da adoração. Então, como que eles agem com Deus? Como Deus, tem Deus como seu objeto. Eles adoram a Deus, mas não adoram a Deus da forma como Deus precisa. Então, tanto dentro dessa questão, tanto abre 2 pressupostos e a gente começa a abrir aqui. Que a questão eles adoram a Deus como objeto de adoração, pega uma imagem e adora, mas como Deus não é o seu objeto principal, o que eles vão fazer? Eles adoram, vão passar a direcionar a sua adoração para si mesmo. Algumas pessoas têm o homem como referência de adoração, e não Deus. E outras pessoas, eles são egocêntricas e passam a adorar e reverenciar a si mesmo, então tudo depende dele e passa por ele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Você lê lá, amante de si mesmo, são adoradores de si mesmo.
Não é que eles não saibam que Deus existe. Não é isso. Eles sabem que Deus existe. Eles adoram ao Deus desconhecido. Eles não têm relacionamento com Deus. Porque uma coisa a gente precisa levantar aqui. O conhecimento de Deus, o relacionamento aproximado de Deus, vai trazer para a vida do indivíduo algumas consequências boas e algumas consequências ruins. Porque Deus, quando se relaciona com o homem, ele cobra do homem, ele exige do homem, ele quer do homem um tipo de adoração diferente daquele que não conhece. Então Deus vai exigir dele coisas que ele, às vezes, não quer dar para Deus, não quer apresentar para Deus. Então, o relacionamento com Deus é visto como um relacionamento de exigência. Deus é um Deus exigente. Deus é um Deus zeloso, como diz as Escrituras. Então, ele não é que eles não saibam que Deus existe. Eles não querem dar glória a Deus. Eles não querem servir a Deus na beleza da sua santidade, como Deus lhe merece ser adorado, prestigiado. Não, eles não querem isso. Então, como eu coloquei aqui, Romanos capítulo 1, versículo de número 21, que diz que, sabendo, conhecendo a Deus, não lhe deram a devida glória. Vamos seguir no correr que o tempo tem andado. Segundo ponto, conhecendo o adorador. Conhecendo o adorador é conhecendo Deus. Nós temos como referência o seguinte: nós adoramos o que sabemos. João capítulo 4, versículo de número 22. Deus precisa ser conhecido e adorado na beleza da sua santidade. Salmo de número 96, versículo 9. Temos a necessidade de sabermos a quem adoramos. Oséias capítulo 4, versículo 6, vai relatar que o povo de Deus está sendo consumido, destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecer ao Deus que eu adoro. Então eu preciso adorar. Se eu conheço a Deus, aí você linka isso com o Salmo de número 91, que fala que a sua verdade é escudo e broquel. E outra coisa que a gente precisa ressaltar, João capítulo 17. Jesus falou: guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é guia, porque é verdade. A palavra de Deus é escudo, porque ela é a verdade e broquel. Então precisamos, o povo está sendo destruído, está sendo consumido por falta de conhecimento. Não sabe a quem está adorando. Aí qual tipo de adoração ou como eu me apresentarei perante o Senhor? Qual tipo de adoração? Como que eu vou apresentar perante o Senhor? Eu já conheço o Deus a qual eu adoro. Eu sei como que ele exige, o que ele quer. Deixa eu só parafrasear aqui antes de seguir a leitura. Lembra da parábola do talento? Que aquele camarada que recebeu um talento, ele falou: eu te conheço, eu sei como que tu és, que tu ceifa aonde não semeias. Então ele sabia que era o Senhor dele, mas Deus não quer que a gente conheça Ele e saiba o que Ele faz, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem condições de fazer todas as coisas, mas que isso cria dentro de nós temor, medo. Não, que isso cria dentro de nós prazer, segurança, contentamento, sabendo que o Deus a qual a gente serve é o nosso protetor. Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de todas as angústias, parafraseando o texto. Pelo que não temeremos. Você pode continuar a leitura. Então, Deus, ele precisa ser conhecido, mas não precisa ser temido. Então, qual tipo de adoração ou como eu me apresentarei perante o Senhor? Salmo de número 15, versículo 1 e 3. Vai ser a forma que você deve se apresentar a Deus quando você conhece a Deus. Ok? Quando você conhece a Deus. Aí nós temos: Deus é puro de olhos. Abacuque capítulo 1, versículo de número 13. Eu botei aqui Hebreus aqui. Abacuque capítulo 1, versículo de número 13. Aí nós temos: a santidade convém à sua casa. Salmo de número 93, versículo 5. Então, só Deus é puro de olhos. Aquilo que você vai apresentar a Deus, Deus sabe, Deus entende. Deus não quer qualquer coisa. É só você ler Malaquias e você vai ver que o povo estava apresentando a Deus sacrifícios junto com os sacerdotes, mas ali mais coxo, ali mais manco, deficiente. E Deus falou assim: olha só,
Vocês prestariam isto? Vocês ofertariam isto para os seus líderes, para os seus príncipes? Será que eles aceitariam? Deixa eu dar uma pausinha aqui para você analisar antes de ir para a conclusão. Aquilo que nós estamos prestando a Deus, será que se alguém prestasse aquilo que eu presto a Deus de culto e adoração, alguém prestasse para mim, eu receberia com prazer? Eu receberia com gozo? Eu receberia com contentamento? Ou eu diria para aquela pessoa que aquilo para mim não serve? Ou receberia por educação, mas desprezaria aquilo quando o adorador ou aquela pessoa, aquele presente, a gente está no período pascual, quando aquela pessoa retornasse para sua casa? Qual valor eu daria para algo defeituoso, algo sem importância, sem significado, sem relevância, ou até mesmo defeituoso? Eu pegaria e cuidaria com todo mimo, com todo carinho, com todo esmero, com todo apreço? Ou guardaria por educação, mas não usaria porque não teria nenhuma serventia e prestação? Então, da mesma forma, é o Deus a qual a gente serve. Deus às vezes tem sido educado conosco, mas a nossa adoração, o nosso serviço tem sido completamente ruim e danoso diante do nosso Deus. Isso é sério. Vamos para a conclusão. Santidade convém à sua casa, Salmo de 93, versículo 5. Conclusão. Quando eu sei quem Deus é, nós temos Isaías de número 43, versículo... Vou passar primeiro do versículo, né? 41, versículo 14 e 43, versículo de número 3. Que Deus é santo. Lembra que falei que santidade convém à sua casa? Por quê? Santidade convém à sua casa, santidade convém a quem vai adorar, porque o Deus a quem vai ser adorado é santo. Então, quando eu sei que Deus, o santo, é santo e puro, que cobra dos adoradores santidade. Deus não deixa assim, mesmo, não. Você pode vir, Manuel, cultuar aqui, faz o que você quiser. Se você quiser cantar, você canta. Se quiser falar, você fala. Se quiser dar aleluia, você dá. Se quiser, você faz o que você quiser. Não. O adorador, quando se dispõe a sair de sua casa para adorar, ele tem que ter o que o Salmo 122 diz. Alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. E essa alegria deve contagiar o seu coração, a sua alma. E quando ele chegar dentro dos tabernáculos de Deus, do altar da casa do Senhor, ou na parte do pátio da tenda da casa de Deus, a alegria deve tomar o seu coração, a sua alma, e ele ser contagiado pela presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Então, santidade, ele cobra a santidade dos adoradores, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. Agora, o que é prestado a Deus não se vale de publicidade. Há pessoas querendo fazer alarde. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não se vale de publicidade. Deus não está preocupado com aquilo que eu quero apresentar diante dos homens. Deus está preocupado que um coração contrito e quebrantado ele não despreza. É o que está dentro do coração. Aquilo que o homem realmente interna dentro de si. E isso é o comportamento, a atitude de um verdadeiro adorador. Por isso que Jesus, ele falou o seguinte, que não é para adorar nem aqui no Gerizim, nem no Monte Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nós estamos passando a linkar a nossa adoração a um lugar. E quando nós não estamos neste lugar, qual é o comportamento que eu tenho fora da casa de Deus? Será que eu tenho um comportamento fora da casa de Deus de adoração? Será que no trabalho, na escola, na rua, com os vizinhos, em qualquer outra atividade, há um comportamento de adoração? Será que eu só devo adorar a Deus quando estou no templo? Aí eu expresso a publicidade de uma adoração, mas na realidade meu coração está distante daquilo. Porque essa escritura diz, esse povo me honra de lábio, mas o seu coração está distante de mim. Deus quer de nós uma adoração perfeita. E para a adoração ser perfeita, ela precisa ser feita em espírito e em
verdade, tem que partir de dentro do coração. O salmista falou, se fosse sacrifício, Salmo de número 51, versículo 16 e 17, se fosse sacrifício eu te daria, mas tu não desprezas um coração contrito e quebrantado. Deus quer a contrição do nosso coração, Deus quer a nossa alma derramada diante dele, reconhecendo a sua supremacia e a sua primazia sobre todas as coisas. Então, quando eu falo de publicidade, eu uso Lucas capítulo 18, versículo de número 14, aquele camarada que estava ali se vangloriando, né? Ele apresentava a Deus tudo o que ele fazia, achando que isso justificaria a sua adoração. Seguindo, o que você faz para aparecer, faz Deus se esconder. Eu vou acrescentar, se esconder de você. Aí qual versículo colocou aqui? Deuteronômio capítulo 31, versículo 18 e Deuteronômio 32, 20. Leia lá, tá? Você está fazendo para aparecer, mas tudo aquilo que a gente abroga sobre nós, autoridade e qualquer tipo de exibição, se torna pecado. Aquilo que não é bom é pecado. Aquilo que tira a glória de Deus é pecado, tá? Então por isso que o versículo 31, 18 e 32, 20 de Deuteronômio estão aqui. Quão terrível é sabermos que Deus se esconde de nós pelo mau uso da adoração. É terrível saber disso. Que o rosto de Deus está escondido de nós pelo mau uso da nossa adoração, pelo mau uso do nosso comportamento dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus. Nossa referência, como sempre, Isaías de número 1, versículo 15 e Isaías de número 59, versículo de número 2. Os pecados escondem o rosto de Deus. Eu quero agradecer aqui você, a sua participação, e dizer para você que não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, e deixar o seu comentário aqui debaixo do vídeo. Você se inscrever e compartilhar faz que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e com isso vai compartilhar com mais pessoas. Que Deus possa lhe abençoar, lhe dar um excelente domingo, uma excelente escola dominical e uma excelente Páscoa na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.